Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre a campanha da fraternidade. Venha entender um pouco mais sobre essa verdade de fé. Você que está aí perto da sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que vai dizer assim: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem sua Bíblia, beija a santa palavra de Deus e vamos estar dando continuidade. Então esse vídeo é para a gente fazer uma reflexão sobre a campanha da fraternidade. E eu vou iniciar esse vídeo falando, para você entender melhor sobre tudo que está acontecendo na campanha da fraternidade, eu vou te dar uma indicação. Aqui mesmo no canal você encontra, para quem tem aparelho celular, entra no canal no YouTube aqui, no próprio canal, vá na parte da playlist, lá tá tudo organizado. Você vai perceber que tudo aqui no canal é bastante organizado em relação aos vídeos gravados. E aí você vai na pasta de Doutrina e Ensinamento Católico e você vai procurar dividir em dois vídeos. Há dois vídeos falando sobre a teologia da libertação. Vídeo 1 e vídeo 2. Após você ter observado esse vídeo, você vai começar a fazer uma análise. Você vai ver o que está acontecendo na campanha da fraternidade. Você vai ver esse vídeo que eu estou gravando agora e você vai olhar os dois vídeos falando sobre a teologia da libertação, vídeo 1 e vídeo 2. E aí você vai ter uma certa referência, você vai ter um entendimento, uma claridade para compreender o que está acontecendo. Mas vamos por parte. Sempre a campanha da fraternidade tinha como centro uma preparação para entrar no período da quaresma, e falavam-se especialmente de três alicerces que sempre esteve à frente para entendimento da campanha da fraternidade. Preparação para a quaresma. Campanha da fraternidade fala do tempo propício para jejum, um tempo propício para caridade e um tempo propício para penitência. É um preparamento para entrar. É um preparamento. Então, jejum, caridade e penitência. Sempre foi isso. Mas se você for uma pessoa observador, você vai notar que depois que houve o Sínodo da Amazônia, para cá, a cada ano que passa, essas três pilastras principal, ela vai se colocando a escanteio, vai sendo empurrada, vai sendo engolida para o lado, e vai se colocando no centro da campanha da fraternidade, vai se falando de ecologia e assuntos sociais. Pegue o livro e dê uma analisada para você ver. É sempre falando de assuntos sociais. Por quê? Porque essa teologia da libertação, ela tem por finalidade tirar Cristo do centro e colocar o homem. E aquilo que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo é uma coisa que você pode encontrar escrita através de um teólogo, um padre teólogo da nossa igreja. Como referência, como base, não aquilo que eu estou falando por mim mesmo. Mas você pode encontrar dentro do escrito de Frei Clodovil Boff, que escreve muito bem sobre a teologia da libertação. Depois de você ter uma análise do escrito desse bom sacerdote de Deus, também você vai encontrar sobre essa situação um livro de professor Felipe Aquino, o extraordinário teólogo professor Felipe Aquino, que já escreveu aí tantos livros. Ele vai falar sobre a heresia da teologia da libertação. E o Papa Bento, o Papa Bento XVI também tem um documento chamado Eu Vos Explico. Diante desses três ícones da nossa igreja, que vai nos fortalecer, esses teólogos, que vai nos fortalecer na referência daquilo que eu estou trazendo para vocês. Então a gente vai entrar agora a falar sobre a campanha da fraternidade.
Então você teve uma... De acordo com aquilo que esses itens que eu citei para vocês, vocês lendo e analisando, você fazendo uma comparação com a campanha da fraternidade, você vai começar a notar que agora a mentalidade da campanha da fraternidade é uma mentalidade da teologia da libertação. A teologia da libertação tem por tirar Jesus do centro. Jesus não é mais o centro do assunto, Jesus não é mais o centro do cristianismo, mas se colocou o pobre. Agora toda a referência é o pobre. E a raiz dessa mentalidade da teologia da libertação você vai encontrar lá com Karl Marx. Ele vai querer materializar. Agora é uma certa referência ao materialismo. Estou dando só um alicerce, mas no vídeo lá você vai encontrar uma fonte melhor, um assunto mais seguro, mais profundo, onde a compreensão vai se estendendo. E então vai colocando agora o centro da campanha da fraternidade, vai se falando de ecologia. Então vai se falando da natureza, vai se falando de assuntos sociais, respeitos sociais, tudo está ligado à sociedade, tudo está ligado à ecologia, à natureza, à vida dos índios. Inclusive no livro da campanha da fraternidade desse ano 2025, chega-se a citar, chamar Mãe Terra. Onde é que já se viu isso, gente? A terra não é a nossa mãe. A nossa mãe é Nossa Senhora. E a Virgem Maria é a nossa mãe porque é mãe de Jesus. A mãe que é mãe do cabeça é mãe do corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18 vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Mãe Maria, a Virgem Maria, que é mãe do cabeça, é mãe do corpo, porque uma mãe não pode dar à luz somente uma cabeça voando. É uma monstruosidade, é uma loucura. Então a mãe do cabeça é a mãe do ventre, por isso que ela é a nossa mãe. Aqui no canal também tem outros vídeos aprofundando sobre Nossa Senhora. Inclusive tem uma pasta, uma playlist só sobre assunto relacionado a Nossa Senhora. Então a campanha da fraternidade chega a citar Mãe Terra. A terra não é nossa mãe. Você vê como capa colocando Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Eles têm como base colocar São Francisco de Assis como revolucionário, como o próprio Francisco, São Francisco, ele chamava a terra de irmã terra, irmão sol, irmão lua, explicando essa maneira de São Francisco, ou naquela época Francisco, até uma referência das coisas é que temos por Deus o Criador de todas as coisas. E nós, filho do Criador, temos as outras coisas como irmão, como uma referência da eloquência do que o Espírito Santo fez na vida de Francisco. Não que a gente tenha laço sanguíneo com a terra, mas porque Deus que criou a terra, criou a humanidade. Não existe, não é nossa mãe. Essa mentalidade de chamar a terra de mãe é uma mentalidade indígena, da cultura indígena, que não se coincide com o cristianismo, catolicismo. É uma mentalidade pagã, é um Deus inclusive para ele, é um Deus. Deus, para chamar Mãe Terra é um Deus. Assim como a cultura indígena tem sua cultura, tem sua mentalidade, né, de cultuar Tupã, de cultuar Pachamama, de chamar de espírito da natureza, não diferente também da mentalidade espírita, que tem vários espíritos, cada um eles atribuem a uma situação. Não vou entrar nesse termo agora e não convém. Nós do catolicismo não cultuamos esses deuses. Não temos essa mentalidade, adoramos somente Deus Trindade, Deus Matéria na presença viva da Eucaristia, descrito lá no Evangelho de São João, capítulo 6, de 48 a 55, explica tudo. Jesus fala, eu sou o pão vivo descido do céu. Evangelho de São João, capítulo 6, de 48 a 55. Quem não come minha carne e bebe meu sangue não terá vida eterna. Então Jesus se materializou na Eucaristia. Jesus está vivo na Eucaristia, temos essa suma certeza. Ele fala assim, este é o meu corpo. Ele não fala isso, simboliza, isso aparenta, isso mostra. Na carta de São Paulo, o apóstolo São Paulo também faz uma advertência que é de questionamento. São Paulo fala assim, quem come e bebe do corpo e do sangue de Jesus e dignamente come e bebe da sua própria condenação. Ou seja, o apóstolo São Paulo está dando um alerta. Se fosse apenas um símbolo, que mal teria comer um pão e beber um suco de uva? Mas o apóstolo fala aí, quem come e bebe, ou seja, quem está indigno,
fora da graça, estado de pecado mortal, fora da comunhão da igreja, daquilo que nos orienta a igreja, para receber Jesus na Eucaristia, precisa ter a confissão, precisa renunciar ao pecado mortal, precisa ter o caminhamento que a igreja ela vai direcionando. Então, diante dessa realidade, adoramos Jesus na Eucaristia. A Trindade, abaixo da Trindade, já sabemos, nós veneramos Maria porque está acima de todos os santos e abaixo de Deus. Ela não é Deus, mas é a mais próxima de Deus. Se Deus quer assim, que sou eu para falar de Nossa Senhora. E abaixo da Virgem Maria, os santos e aí consequentemente. Mas o tema não é esse, é só uma referência para ficar explicado. Explicado porque eu sei que tem gente malicioso em todo lugar. Porém, sob a campanha da fraternidade, devemos voltar a meditar aquilo que Jesus passou no deserto. Evangelho de São Mateus, capítulo 4. O inimigo foi tentar Jesus, o Espírito levou Jesus ao deserto e lá Jesus foi tentado. Então é isso, meditar. A campanha da fraternidade, é preciso que se fale mais da penitência, é preciso que se fale mais da oração, é preciso que se fale mais do jejum, é preciso que se medite mais essa verdade, não colocar o pobre no lugar de Cristo, mas que a gente tenha uma pobreza e desapego das coisas do mundo para assim imitar o Cristo, numa pobreza de espírito, no desapego das coisas do mundo, né? Então fica aí a dica, muito cuidado com esse livro, uma grande análise, é preciso que a gente tenha um pouco de discernimento com essas realidades e, de acordo com tudo isso, pregar o que está no Evangelho. O que está no Evangelho, anuncie. O Evangelho denuncia o pecado, denuncia o pecado. O Evangelho alerta para tomar cuidado para que certo tipo de pecado leve ao inferno, anuncie. O Evangelho pede para fazer o jejum, o Evangelho de São Mateus capítulo 17, versículo 1, a tipo de demônio que só é expulso por meio do jejum e da oração. Pregue sobre o jejum e a oração. Jesus foi ao deserto fazer penitência, pregue a penitência. Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Evangelho está falando do jejum, pregue o jejum. Os santos da nossa igreja faziam penitência e mortificação, pregue a penitência, aquilo que temos por base dentro do Evangelho. Vigiai e orai, não sabemos nem o dia nem a hora. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe imensamente.